Olá, boa noite, queridos alunos do EJA. Sou o professor Rosângelo Assis e nós vamos hoje para o nosso Exercitando, parte 3. E nós vamos começar com a correção de filosofia, perfeito? Então nós temos aí a primeira questão, a questão número 21 do nosso Exercitando, né? Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras. V, as verdadeiras, e F, as falsas, sobre filosofia medieval, perfeito? Então nós temos aí os parênteses, e dentro desses parênteses vocês vão colocando aí verdadeiro ou falso. A partir do século XII, por ter sido ensinada nas escolas, também é denominada escolástica. Será que a filosofia medieval vai ser chamada de escolástica nesse período? Depois, teve como principal influência as ideias dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Verdadeiro ou falso isso daí? Mais uma, na filosofia, né? Cadê? Volta um pouquinho para a gente ver. Na filosofia, a perscrutação suplantou o valor comprobatório da autoridade da fonte. Verdadeiro ou falso? Próxima, uma característica do período foi o domínio religioso, social e político da Igreja Romana. E por último, o método filosófico agostiniano, conhecido como disputa, deixou de ser utilizado. Então, vocês vão assinalar aí a alternativa que representa a verdadeira, né? A, B, C ou D. Qual dessas sequências aí é a verdadeira? Vamos ver se tem alguma. Não tem nenhuma? Então, vamos buscar a resposta aí? Eu vou explicando para vocês entenderem bom isso daí, tá bem? Vamos lá. Vamos ver aqui novamente a nossa questão. Então, ela diz assim, olha, identifique verdadeiro ou falso. Vejam só, essa primeira, a partir do século XII, por ter sido ensinada nas escolas, também é denominada escolástica. Essa daí é verdadeira, tá? É verdade isso daí, então pode botar um Vzinho aí, porque isso tá certo. A filosofia medieval também foi chamada de filosofia escolástica, perfeito? Então, vamos botar um V aqui. Depois, teve como principal influência as ideias dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Também é verdade, vocês se lembram lá na nossa aula, no bloco 1 e no bloco 2, que a gente falava que Platão e Aristóteles trouxeram novamente, Agostinho e Tomás de Aquino, trouxeram Platão e Aristóteles para o pensamento também. Eu brinco sempre dizendo que eles foram batizados para poderem ser estudados, não é verdade? Muito bem. Depois, na filosofia, a prescrutação suplantou o valor comprobatório da autoridade da fonte. Professor, que palavra complicada é essa? Prescrutação. É uma investigação, tá? É uma investigação muito mais profunda, muito mais radical. E essa daqui é falsa. Por que é falsa? Porque o que era dito pela Bíblia e pela Igreja era verdade. Então não existia uma investigação nesse sentido, perfeito? Um dogma era a verdade absoluta. Uma característica do período foi o domínio religioso, social e político da Igreja Romana. Perfeito. Verdadeiro também. Perfeito? E o método filosófico agostiniano, conhecido como disputa, deixou de ser utilizado. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque a disputa não era um método filosófico agostiniano, mas da escolástica. Perfeito? Então, vamos ver lá qual é a resposta certa. Letra A. Tá certo? As duas primeiras verdadeiras, a terceira falsa, depois mais uma verdadeira e outra falsa. Na explicação diz o seguinte, vamos lá. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com filosofia, né? A consciência cristã com a razão filosófica e científica. Aí as principais características são inspiração na filosofia clássica, união, fé e razão, perfeito? Utilização dos conceitos gregos da filosofia grega no cristianismo e uma busca de uma verdade divina. Tranquilo? Entenderam bem aí? Vamos para a próxima questão agora, a número 22. A questão 22 diz assim: leia com atenção o texto abaixo. O texto é o seguinte: percebe-se na análise dos escritos filosóficos que surgiram durante os séculos
13 e 19, uma grande valorização dos poderes da razão, a razão humana, né? Através dela é possível alcançar a liberdade, a felicidade social e política. Perfeito? Os pensadores responsáveis pela divulgação das ideias acima mencionadas, eles foram chamados de filósofos idealistas, racionalistas, experimentalistas, existencialistas ou iluministas. Tem alguma resposta aí, diretor? Alguém mandou alguma resposta? Tá tranquilo? Olha, a Daniele disse que é a letra C. Quem mais? Daniele falou que é a letra C. A Maria falou que também é a letra C. Vamos ver se a Maria está certa, né? Depois, vamos lá. Vamos buscar a resposta aqui? Vamos para cá, então? O Leonardo também falou que é a letra E. Olha, Leonardo, diferenciou. Vamos ver quem acertou. A resposta certa, então, vai mostrar para a gente aqui qual seria a resposta certa, né? A filosofia que buscava a liberdade, a felicidade social e política. Essa filosofia é a filosofia iluminista. Foi os iluministas que começaram com essas ideias todas aí. Perfeito? Porque a ideia é que é a transição desse pensamento medieval, da fé para a razão. Nós saímos da ideia de Deus e passamos para o antropocentrismo, para a ideia do homem. Perfeito, então, espero que tenham acompanhado, entendido a explicação de filosofia, porque agora nós vamos para geografia com a professora Juliana, perfeito? É com você, Juliana. Tchau! Olá, queridos alunos! Como o professor Rosângelo acabou de dizer, sou a professora Juliana e eu vou fazer a correção com vocês, exercitando de geografia. Tá? Hoje estamos aí com as aulas, a correção da parte das ciências humanas. Então, geografia, aula 38, né, a parte 3 da correção do exercitando. Vamos iniciar logo então pela questão de número 23. Então, na questão 23 diz: a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar: letra A, falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos. Letra B, aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Então, a gente vai marcar a alternativa que identificam os problemas sociais urbanos devido à rápida urbanização brasileira. Na C, nós vamos ter conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Letra D, acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. Letra E, luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. Então aí a gente vai daqui a pouco começa a aparecer, mas só fazendo o comentário que vocês devem lembrar o que é esse processo de urbanização acelerada que aconteceu no Brasil, né? Ou seja, aquela grande camada populacional que veio de vários lugares para as cidades, né? As cidades que eram o novo lugar, o novo polo atrativo. Por que elas saíram do seu lugar em direção às cidades, né? Começou a faltar trabalho no campo, as cidades começaram a desenvolver cada vez mais o setor industrial, o setor terciário, né? Comércio, o setor financeiro começou a cada vez ter mais importância na economia do nosso país. Vamos lá então, iniciando a nossa participação com o Leonardo na letra B. O Leonardo está afirmando aí que é a letra B que vai trazer a alternativa correta. A Cleice também concorda, a letra B é a alternativa que vai indicar corretamente as consequências, né, da urbanização brasileira. A Daniele Gomes Pinheiro colocou a letra B também. A gente está devendo aí que praticamente todos estão indo na mesma resposta. A Fátima Graças Pinho Alves colocou também a letra B como a resposta correta. A Laís colocou a letra B também. É a questão 23, tá, Laís? Que estamos corrigindo. Então, a gente vai verificar que
Qual é a resposta correta? É sim a letra B, porque a nossa questão, ela pede para a gente identificar os problemas sociais urbanos da urbanização brasileira. Então, é o aumento do número de favelas e cortiços, que são as moradias irregulares, a falta de infraestrutura que vai ocorrer, ou seja, as ruas não asfaltadas, que vai ter em grande parte aí das cidades, que eles vão crescer, as cidades vão crescer de uma forma tão absurda, com rapidez, que não vai ter como ser feito um planejamento dessas áreas. Então, vai começar a faltar infraestrutura para atender toda essa população. E todas as formas de violência, como vai chegar muita gente, não vai ter emprego para todo mundo, a gente vai ter aí muitas pessoas partindo para a criminalidade. Então aí também vai ocorrer diversas formas de violência. Mas vamos lá para o comentário da questão para a gente ficar aí, quem ficou na dúvida, de repente alguém não conseguiu acertar, que o crescimento urbano desordenado ocorre sem planejamento urbano, impossibilitando a criação de infraestrutura urbana com capacidade para receber o contingente populacional nas grandes cidades, resultando em espaços urbanos marcados por moradias irregulares, as favelas, as áreas de periferia, o desemprego. Não vai ter emprego para toda essa população que vai vir de uma vez para as áreas urbanas, os centros urbanos. O sistema de transporte ele vai ser precário porque não vai ter como atender essa população toda. E, é claro, a violência urbana. Esses, então, são os problemas sociais, para ficar bem claro, tá? Sociais que vão ocorrer devido ao desordenado urbanização no Brasil. Aí, tranquila. Questão 24, muito tranquila, muito fácil, duvido também vocês errarem. A nomenclatura utilizada para designar o conjunto de pessoas que trabalham respectivamente, olha a palavrinha, na atividade agrícola e na atividade industrial é A, setor primário e secundário, B, setor primário e terciário, C, setor primário e setor quaternário, D, secundário e primário ou letra E, terciário e secundário. Essa questão está tranquila, é só vocês lembrarem dos setores da economia, quem é o já vou dizendo quem é o primário, quem é o secundário, quem é o terciário, que vocês vão saber colocar a resposta correta. Não tem nem muita dúvida aí, é somente os setores da economia que vocês têm que identificar corretamente e vão saber qual é a alternativa certa. A gente já tem alguma participação? Temos sim! Tatiana de Souza Castro colocou que a letra B. Tatiana, lê com um pouquinho mais de calma, que de repente você deixou passar algum detalhe. Diga a mesma coisa para a dona Maria Gabriela, lá de Humaitá. Eu vi o seu comentário. Muito obrigada por estar aqui participando de toda a nossa correção do Exercitando, tá, Maria Gabriela? Lá da escola GM3 de Humaitá. Letra B, ela colocou. O Leonardo já foi diferente. O Leonardo falou não, é a letra A correta. E eu acho que o Leonardo vai estar certo. A Elina colocou que é a letra A alternativa correta também. Ainda a Daniele também marcou a alternativa A como alternativa correta. E aí, fechando, a Jeane colocou também a alternativa letra A. Então, a gente vai verificar que sim, a letra A é a resposta correta, setor primário e setor secundário, né? Devido à forma como ele colocou, como a gente vai verificar no nosso comentário. Os setores da economia são as divisões das atividades econômicas exercidas em um país. São classificadas de acordo com as etapas de exploração dos recursos naturais. A transformação da matéria-prima ou a prestação de serviços classificando a economia em 3 campos distintos. Setor primário, que são as extrações de matérias-primas, a agricultura. O setor secundário, que é a indústria. E o setor terciário, que é o comércio, os bens imateriais, assim como o setor financeiro. Então, aí a gente tem a alternativa A na questão 24. Agradeço a participação de todas no Exercitando, na correção do Exercitando de Geografia. E vocês vão continuar agora com a professora Pet de História. Até a próxima! Olá, gente! Retornando aqui com vocês agora, especialmente para a nossa 11ª etapa, né, da EJA. Vamos trazer para vocês aí também 2 questões do nosso, do nosso Exercitando, não é isso, gente? Então, como vocês já sabem, não custa nada lembrar, o nosso Exercitando, ele vai trabalhar especificamente o quê? Conteúdos que vocês já estudaram, não é mesmo? Então, vamos lá.
Questão 25. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, foi chamada de a Grande Guerra, ou ainda a mãe de todas as guerras. De fato, ela está na origem de diversos conflitos ocorridos durante o século XX. Qual das alternativas abaixo apresenta fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra? Então, olha só, essa questão traz uma reflexão. Qual é a reflexão? Uma guerra, gente, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecer por inúmeras situações que vão levar a uma guerra, não é isso? Então, é essa interpretação que vocês vão fazer aí nas nossas 5 alternativas. Vamos lá? Olha aí. Questão A. Revolução Industrial, segunda fase, imperialismo. B. Movimento sionista e disputas entre judeus e palestinos. C. O genocídio armênio promovido pelos turcos. D. As disputas entre bolcheviques e mencheviques na Rússia. E. O surgimento de regimes totalitários como o fascismo. Então, nós já vamos começar aqui trazendo os nossos alunos que vão responder. A Maria Gabriela, que eu já sei que é a Maria Gabriela, não respondeu, Maria. A Lucilene trouxe a alternativa B. O Alisson trouxe a alternativa D. Então, vamos trabalhar nessas 2 questões que eu recebi aqui, 2 alternativas. A Lucilene disse B, olha só. Movimento sionista e a disputa entre judeus e palestinos. Esse movimento sionista, ele é muito antes desse processo da Primeira Guerra. Então, a nossa realidade ali, início do século XX, não está nesse momento. Partindo aí da questão do Alisson, que disse que é a D, as disputas entre bolcheviques e mencheviques, não é isso? Pela Rússia. Na verdade, isso vai acontecer depois, lá no final da guerra, em 1917, que nós vamos ter a Revolução Russa. O que eu quero é o antecessor da guerra. E aí, o que eu tenho para vocês? Vamos pensar comigo. O que vai movimentar a guerra? Uma revolução vai ter que acontecer antes. Grandes potências vão se mostrar melhores do que as outras, não é verdade? Então, olha só, qual é a alternativa correta? Alternativa A. Revolução Industrial, a segunda fase, tá bom, queridos? Que é o final ali do século XIX e início do século XX. Então, a segunda Revolução Industrial, olha aqui, a Elina, né, trouxe a letra A para nós, a Maria Gabriela apareceu, trouxe a letra B. Então, o que nós temos aí? Essa segunda fase vai trazer uma nova dinâmica. Os automotivos, as armas. Então, ela vai trazer aí uma modificação, uma expansão. E casada com a segunda fase da Revolução Industrial, eu tenho o imperialismo. Lembram dele? Que é justamente quando as grandes potências europeias vão começar a sua expansão de domínio econômico e militar em outras regiões, especificamente a África e a Ásia. E é justamente essa partilha do continente africano que vai começar a causar um desentendimento entre as potências europeias, certo? Então, como vocês já sabem, esse é um assunto muito pontual e também, né, que os queridos alunos finalistas aí, ele é muito comum nos vestibulares, né? Vamos aí ao comentário para vocês. A segunda fase da Revolução Industrial acirrou as disputas por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima barata, né? Levando a chamada partilha da África e da Ásia. Por sua vez, a divisão de territórios não agradou a todas as potências imperialistas e acabou se transformando em um dos fatores que levaram à eclosão da Primeira Guerra. Um exemplo, vocês imaginam que eles pegaram a África e fizeram ali um retalho. Então, algumas potências não fizeram parte dessa divisão e elas vão se alojar, vão começar a surgir o quê? Os aliados, tudo bem? Então, ok para vocês? Vamos agora à nossa questão 26. A primeira Constituição da República, segunda do país, foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Estabeleceu-se uma república federativa liberal, com um sistema presidencialista de governo, e trouxe ainda o ou a. Alternativa A, sufrágio universal, ou seja, todos os cidadãos brasileiros acima de 18 anos passaram a ter direito ao voto. O que vocês acham? Não, gente. Essa aí a gente já vai eliminar aí, só a alternativa A para eles rapidinho. Nós já vamos eliminar aí nesse sufrágio universal. Porque não eram todos os brasileiros que tinham direito ao voto, tá, gente? É muito importante a gente lembrar disso. Por exemplo, nós mulheres só vamos votar na década de 30,
certo? Então aí os analfabetos também não podiam, alguns soldados também não podiam votar. Então aí já eliminei a letra A. Olha aí a letra B. Olha aí, o Leonardo e o Álvaro já tinham marcado a A. Letra B. União entre Estado e Igreja Católica, tornando o catolicismo religião oficial da República. Gente, quando vai surgir a República, certo? Nós vamos ter aí o surgimento do Estado laico, então a divisão entre Estado e Igreja. Porque até então, a sua certidão de nascimento era a certidão de batismo, o único casamento que valia era o casamento religioso na Igreja Católica, certo? E a partir da República, o que nós vamos ter? Estado laico, você pode seguir a religião que você quiser, vai surgir a certidão de nascimento, a certidão de casamento, tá certo? Alternativa C, divisão do Estado em 4 poderes, moderador, executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, vai acabar aí o moderador e vão existir apenas os 3 poderes que vocês viram lá no iluminismo trazido pelos filósofos iluministas, ok? D, autonomia dos estados conforme almejava a elite agrária ao apoiar o republicanismo. Na verdade, isso não vai acontecer nesse momento, né, gente? Só um minutinho. Tá? E aí eu vou ter letra E, voto censitário baseado na renda dos indivíduos para evitar que os grandes proprietários fossem prejudicados. E aí? O que nós trouxemos então? Olha o nosso gabarito enquanto eu leio as questões de vocês. A Marli respondeu A, a Tatiana respondeu B, a Fabiana respondeu E, a Tatiana Daniele, da escola Fátima das Graças, respondeu D. Olha aí, letra D, gente. Autonomia dos estados conforme almejava a elite agrária apoiar o republicanismo. Então ela não vai estar aí nesse contexto, olha aí. As elites locais desejavam a autonomia dos estados para fortalecer seu poder político. Esse fortalecimento de poderes locais contribuiu para o coronelismo e ainda para a política de governadores. Então é justamente aí que vai surgir a palavra estados. Vamos dar mais autonomia a esse estado para que nós possamos ter uma relação direta com esse governador e nós possamos nos beneficiar disso, tudo bem? Então, muito obrigada pela participação de vocês. O Antônio, Tatiana... Não, Tatiana, calma, tem mais. Agora nós vamos com Sociologia, onde você com certeza vai gabaritar as questões. Gente, muito obrigada, até a próxima. Muito bem. Vamos então agora com a EJA 11ª etapa para a correção do exercitando de Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta, estou com vocês aqui para fazer essa correção. Vamos lá então? Vamos então para a questão 27. Né? Vamos lá, diz o seguinte, ó. O Ministério da Saúde publicou um relatório sobre a mortalidade por arma de fogo no Brasil na última década do século XX. Os dados obtidos pelos pesquisadores para a juventude brasileira demonstraram. Vamos ver o que então demonstrou aí esses dados. Vamos lá? Questão A. Alternativa A. Um futuro promissor e longevo, significa longa vida, para a juventude brasileira. Dados infundados e pouco viáveis na comparação com a realidade das capitais urbanas brasileiras. Alternativa C. Crescimento no número de óbitos por homicídios na década de 90 superior na faixa etária entre 15 e 24 anos, indicando que muitos jovens deixam de chegar à vida adulta. Questão D, alternativa D. Vamos lá. Alternativa D. Alternativa D. Equilíbrio no número de óbitos entre a população adulta e a população de jovens. E letra E, perspectiva crescente da média de vida dos jovens para atingirem a fase adulta e de responsabilidade na sociedade.
Então vamos agora ver como é que os nossos alunos responderam aí a questão 27 de Sociologia. Tá certo? Aqui no nosso Exercitando de hoje. A Maria Gabriela, respondeu a letra C. Não é isso, Maria? O Álvaro Levi respondeu também a letra C. Segundo ele, é a letra C. Ele é do Colégio da Polícia Militar 6, não é isso? A Tatiana de Souza Castro respondeu a letra D. Marcou a letra D. Será que está correto? Vamos ver, né? Já nossos alunos responderam. Então vamos agora fazer análise das alternativas para a gente ver qual é a alternativa correta. Vejam lá. Na letra A, nós temos aí na letra A que um futuro promissor e longevo para a juventude brasileira. Será que aqueles dados mostrados pelo relatório levam a isso? Não, né? Pelo contrário, nós estamos vendo que a nossa juventude está sendo assassinada, está sendo morta aí diariamente. E continua, não é isso? Na letra B, diz, olha, dados infundados. Será que são dados infundados? Não, não são dados infundados, porque são dados de pesquisa, são pesquisas que são levantadas aí por instituições sérias. C, crescimento no número de óbitos por homicídios na década de 90, superior na faixa etária entre 15 e 24 anos, indicando que muitos jovens deixam de chegar à vida adulta. Então, nós podemos perceber que essa, né, é a alternativa correta. Por quê? Porque, se nós observarmos, até hoje, em pleno século XXI, quem mais morre, né, estamos vendo que a nossa juventude está morrendo cada vez mais. Vejam lá, vamos colocar as outras alternativas, diretor, só para a gente comentar com nossos alunos. Tá? A D diz, olha, equilíbrio no número de óbitos entre população adulta e população jovem. Não, não tem esse equilíbrio. O que acontece é que a juventude morre mais, né? Em letra E, perspectiva crescente da média de vida dos jovens para atingir a fase adulta. Nós vemos que morre muito jovem, principalmente jovens pretos das periferias, né, das cidades, são aqueles mais prejudicados, certo? Então, a alternativa correta que nós temos e que vocês marcaram, que a grande maioria marcou aí foi a letra C, não é isso? Letra C, alternativa C. E aí nós vamos para o comentário. Vejam lá. Em nossa aula sobre juventude, um tempo de preparação e responsabilidade, apresentamos um panorama da juventude brasileira com dados do Ministério da Saúde para a última década do século XX, que indicam que 40% do total de óbitos por homicídios no Brasil ocorreram entre a população de 15 e 24 anos. Ou seja, quase metade do total de homicídios é de jovens, o que impede um grande número de jovens de chegarem à vida adulta e contribuírem para a nossa sociedade. Infelizmente, é isso que está acontecendo, não é isso? Muito bem. Vamos então para a nossa questão 28. A desigualdade social é perceptível na sociedade capitalista e objeto de estudo da sociologia, que define como. Então, aí nós temos as alternativas A. A diferença econômica existente entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade, um problema para uma região ou país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades, um problema que afeta todos os países do mundo, o que diferencia de um país para outro é a sua intensidade. Todas as alternativas estão corretas e todas as alternativas estão incorretas. Vamos então ver como é que nossos alunos responderam.
Vamos então. Nossos alunos responderam então como essas questões aí. Vamos lá? Temos alguma resposta, diretor? Não? Então vamos comentar para fazer aí o fechamento da nossa questão. Veja qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então a letra A, a letra B e a letra C estão corretas, certo? Vamos então para o nosso comentário. Alternativa D, então, está correta, e o comentário diz o seguinte, que tanto a alternativa A, como a alternativa B, como a alternativa C, mostram que a desigualdade ela é um problema social mundial e também que afeta o nosso país, certo? Muito bem. Vamos então, fechando esse nosso momento, agradecendo a participação de todos vocês. Vamos só ler o comentário? Então tá, vamos então fechando aqui e agradecendo a participação de todos e até um próximo Exercitando.